Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Mais afetadas. Jornal das 8 com a Diana Rosa. E Diana, o Presidente da República está em Leiria, numa visita não anunciada. Está reunido com o Presidente da Câmara e a acompanhar a Ministra da Administração Interna. Já falou aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que o esforço de reconstrução desta zona do país vai ser mais longo do que se pensava. Afirma que um dos desafios é ajudar as populações a tempo e horas a reconstruir as suas vidas depois de uma situação de calamidade como esta que afetou a região centro do país. Sublinha ainda o Presidente da República que o mais urgente agora é que regresse o fornecimento de luz e de água e garantiu que tudo está a ser feito para ajudar as populações afetadas. Está a ser feito tudo e tem que ser feito ainda mais para dar condições mínimas de alojamento, para encontrar resposta àquilo que é básico. A eletricidade é básica, a água é básica, as comunicações são básicas e isso é uma prioridade. A prioridade manifestada pelo Presidente da República, que pede cautela nas avaliações das decisões que vão sendo tomadas pelas entidades centrais no que toca ao envio de apoio também para estas que são as regiões mais afetadas. Lembro que o estado de calamidade está ativado para 60 municípios até domingo. E Diana, a Ministra da Administração Interna deixa alertas à população porque o estado do tempo vai agravar-se. Diz que o país tem de preparar-se para uma nova semana difícil. A partir de domingo prevêem-se condições meteorológicas adversas, ainda que não na dimensão do que aconteceu nos últimos dias. É preciso manter cuidados redobrados. Com as informações de que dispomos, tudo leva a crer que a partir da noite de domingo tenhamos um quadro meteorológico muito severo, não a repetição do que aconteceu, porque aliás, como diz quem sabe, o que aconteceu foi raro e de difícil antecipação, um fenómeno muito raro, mas o que sabemos e que podemos antecipar é que vamos ter condições meteorológicas adversas. Na primeira vez que falou publicamente sobre a devastação causada pela tempestade Christine, Maria Lúcia Amaral saiu em defesa da gestão que o Governo está a fazer da crise. Afirma que o Executivo fez um bom trabalho de planeamento. Que há muito planeamento a fazer e que este planeamento começou aqui na noite mesmo, ou antes do começo da noite, assim que se soube que não era antecipável que havia este fenómeno meteorológico extremo, começou com a convocação de um Centro Nacional de Coordenação Operacional que agrega todas estas entidades. Maria Lúcia Amaral a rejeitar as críticas que têm sido dirigidas à gestão da crise provocada pelo mau tempo, acrescenta a Ministra que só falou agora porque o Governo trabalha como um só. E esta tarde falou também o Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Manuel Castro Almeida considera que antes de ser o Estado a ajudar as populações a recuperar os estragos nas propriedades, têm de ser as seguradoras a garantir a ajuda aos clientes. Para o Ministro, o apoio financeiro do Estado é um fator suplementar. O essencial, em primeira linha, vão ter que entrar os seguros. Há seguros para as casas, há seguros para as fábricas, há seguros para as infraestruturas e equipamentos municipais, mas o Estado aparecerá suplementarmente, subsidiariamente, porque o Estado tem que ser solidário com as autarquias, com as empresas que criam a riqueza, enfim, com as pessoas que têm que ter uma casa para viver, e temos que ter aí a solidariedade que os portugueses sentem. E apesar de Portugal ainda não ter pedido ajuda à Comissão Europeia, Manuel Castro Almeida garante que esse pedido vai ser feito. A dimensão dos prejuízos que eu posso estimar, depois de tudo aquilo que eu ouvi, é mais do que suficiente para poder
ativar esse mecanismo que Portugal vai ter que apresentar junto da Comissão Europeia. Temos várias semanas para o fazer, não é uma emergência e vamos fazê-lo dentro do prazo com toda a certeza. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, aqui em declarações aos jornalistas em Coimbra, que é também uma das regiões mais afetadas pela tempestade. E o Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que ainda não acabou. Vem muita chuva a norte e a sul nos próximos dias. Situação especialmente complicada a partir de domingo, com precipitação prolongada e os solos saturados. Há risco de inundações e cheias. É o que explica o Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, José Guerreiro. Vamos ter um período prolongado de precipitação, já tivemos e vamos continuar a ter, a partir de domingo. Amanhã teremos uma pequena folga ou pouca precipitação, mas ela ainda irá ocorrer na Zona Norte, mas depois esperamos a partir de domingo a precipitação todos os dias, praticamente em todo o território, e essa precipitação será sobretudo no norte e no centro. Há riscos de inundações e cheias. O caudal dos rios, sobretudo no Mondego, no Tejo e no Sado, está muito elevado. O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, admite que o tempo é curto para evitar cheias descontroladas. Estamos neste momento a preparar as albufeiras, a ganhar encaixe para acomodar a cheia, que vai acontecer em segunda-feira. Temos um pico segunda-feira, quarta e quinta. E, portanto, o que estamos a fazer agora? Diria que vamos, nestes 2 dias, provocar pequenas cheias para não termos uma cheia descontrolada. É isso que estamos aqui a fazer. E dizer que vamos ter uma semana muito complicada e temos 2 dias, que é a nossa janela de tempo, para nos preparar para esta semana muito difícil. As recomendações da Agência Portuguesa do Ambiente, há também medidas a tomar pelas populações, é o que alerta o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre. Inundações rápidas em zonas urbanas e, portanto, estas recomendações também são para as populações que estão nos meios urbanos. O que se pede aos cidadãos é que, de alguma forma, retirem todos os bens e todas, nomeadamente nas zonas do Mondego e do Tejo, retirem todos os bens e todos os animais. E a próxima semana vai também ser marcada por agitação marítima e pela queda de neve, Filipa. E Diana, há várias iniciativas solidárias que estão em curso para ajudar as populações mais afetadas pela tempestade. Começamos pelo Instituto do Sangue. Pede aos doadores das áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Coimbra para reforçarem as dádivas para apoiar os feridos. Há ainda a plataforma Tempestade SOS, é um site em que é possível disponibilizar ou procurar ajuda para as populações e que quer facilitar contactos para as respostas mais rápidas. Podem ser entregues alimentos, produtos de higiene ou até mesmo outros como powerbanks, pilhas, lanternas, geradores ou ajuda para trabalhos de limpeza. Recordo que nesta região centro há muitas casas com telhados afetados. As pessoas precisam de lonas, de telhas, de plásticos de grandes dimensões para cobrirem de alguma forma as coberturas das casas, ainda para mais numa altura em que se avizinha chuva novamente. Em Lisboa há também vários pontos de ajuda, na Junta de Freguesia da Misericórdia, a Igreja de Santa Catarina, a Igreja das Mercês e uma operação também importante que decorre amanhã, a Operação de Limpeza de Leiria, organizada e promovida pela Câmara Municipal. A concentração é às 10 da manhã, em frente ao Estádio Municipal de Leiria. A autarquia apela a todos aqueles que possam ajudar para se deslocarem à cidade de Leiria para apoiarem nesta operação. Os meios no terreno são muitos, mas ainda assim são escassos para a dimensão dos estragos e, portanto, toda a ajuda é saudada pelo Presidente da Câmara de Leiria, que já fez saber também desta iniciativa voluntária de operação de limpeza. E com 9 minutos para lá das 8 da noite, Diana, que outros temas estão em destaque? O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa pede um plano de recuperação e resiliência exclusivo para a habitação. Sublinha que o programa que está em vigor até junho, não é suficiente para resolver a crise atual. Carlos Moedas diz que muitas autarquias depois de junho precisam do apoio nacional ou de capital próprio, mas não têm capacidade para valores tão elevados para suportar estes valores. Ora, questionado pelos jornalistas sobre esta sugestão do autarca, o Comissário Europeu, que está em Lisboa, o Comissário para a Habitação, diz que vai ver o que é possível fazer, mas reconhece que é uma situação complicada. Na atualidade internacional, as autoridades ucranianas ordenaram a retirada de famílias com crianças em 7 aldeias em Kharkiv, no norte do país. Estas localidades situam-se a sul da cidade de Vovchansk. A captura desta zona foi reivindicada pelo exército russo. As autoridades ucranianas definiram
definiram rotas de evacuação e estão a disponibilizar abrigo para pessoas que abandonem estas localidades, é o que indica a agência Ukrinform. A Presidente do México afirma que o país quer encontrar uma solução diplomática com os Estados Unidos para que Cuba continue a receber ajuda depois da ameaça de Washington de impor tarifas a quem forneça petróleo a Havana. Claudia Sheinbaum não quer que o país seja posto em risco por causa destas tarifas, cujo âmbito ainda é desconhecido. É que o México é o único país que ainda fornece a Cuba, que ainda fornece petróleo depois da queda de Nicolás Maduro. Por isso, se deixar de ser fornecedor, a crise em Havana é praticamente certa, é o que sublinha a presidente mexicana. Tiana Rosa com o Jornal das 8.